Fala, minha galera do YouTube, fala, galera do Spotify, resolução estratégica de questões, professor Alan Vinícius, vamos que vamos, galera. Projeto bacana, projeto 100% focado em aumento de performance nos estudos. A resolução estratégica de questões, ela não tem o objetivo de você aprender simplesmente direito constitucional e direito administrativo. Qual é o grande objetivo? Você, a partir de uma metodologia, a partir de um passo a passo estratégico, você aprender a resolver questões. Não é à toa que eu estou falando de forma, eu estou falando do terceiro pilar do método desenvolvido por mim, método AV4x4, em que o terceiro pilar é o pilar do aprendizado eficiente. Efetivamente, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você efetivamente precisará ter estratégias diferentes. Por isso, lhe convido a estar aqui comigo todo santo dia, ao meio-dia, seja no YouTube, seja no Spotify. Se nesse momento você está no YouTube, já curte este vídeo, já se inscreve no canal e já ativa as notificações, tá certo? Então são 3 pontos. Por quê? Porque se tem questão todo dia, você precisará ter o hábito de estar aqui todo dia ao meio-dia, tá? Se você está no Spotify, você vai seguir o podcast do professor Alan e vai ativar também as notificações. Vamos para a questão de número 20. Olha só, quando eu cito a questão, é fundamental que você siga um padrão. E este padrão vai ser um padrão de resolução. Então vamos lá? Método AV4.4. Eu estou diante da resolução estratégica de questões. Nessa linha da resolução estratégica de questões, é fundamental que você encaixe, que você entenda, que você observe o como você precisará desenvolver, o como, a maneira que você deverá desenvolver a questão para que efetivamente você consiga enxergar de forma estratégica, tá, o modelo de resolução. A partir desta linha, a partir desta ótica, o que é que a gente tem aqui? Olha só mais uma questão criada pelo professor Alão. Uma instituição que detém 80% do capital votante privado e 20% do capital votante público não pode ser considerada uma sociedade de economia mista. Antes de julgarmos se a questão é certa, se a questão é errada, a gente precisa de uma roteirização no processo de resolução. Essa roteirização tem um nome, ela é trazida por mim como padrão de resolução. Nesse padrão de resolução, a disciplina envolve direito administrativo, perfeito? Direito administrativo. Dentro do cenário do direito administrativo, nós estamos diante de um tema. Este tema que nós temos aqui, que nós estamos falando aqui, especificamente envolve a organização da organização da administração pública. E dentro desta organização da administração pública, a gente está falando da administração pública indireta. Gente, olha como essa sistematização é fundamental. Note que quando eu falo isso, a sua mente, ela passa a ser direcionada no formato do pensar, no formato efetivamente para você conseguir executar com zelo e com performance a questão.
Note que quando eu falo em organização da administração, em direito administrativo e em administração indireta, ó, o que é que a gente fez? A gente limitou o seu pensamento para autarquias, para fundações públicas, para empresas públicas e para sociedades de economia mista. Se eu limitar ainda mais, trazer o subtema, eu estou falando especificamente dentro da indireta da sociedade de economia mista, em suas características. Então, é por isso que você ter o estudo de uma forma organizada é fundamental. Você precisa estudar de forma sistematizada. E como é que você faz isso? Com organização dos estudos. Essa organização dos estudos, ela permite, com uma maior profundidade, a fixação de metas de estudo. Essa fixação das metas de estudo, elas estarão pautadas sempre, 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 sem pestanejar como brinco, em 4 pontos. Então, quando eu fixo uma meta para minhas mentoradas ou para os meus mentorados, sempre vai constar a disciplina que você tem a estudar, o tema, o subtema e o tipo de estudo. Quando eu falo de tipo de estudo, eu quero saber se naquele momento você vai estudar teoria, se você vai resolver questões ou se você vai efetivar revisões programadas. Eu, enquanto seu treinador, vou estabelecer esse ponto. Então, note a importância de você ser guiado por um treinador, de você ter um acompanhamento profissional e individual de estudos. Se faz sentido para você fazer parte desse seleto grupo, manda mensagem no meu WhatsApp, no 71993811035, dizendo: professor, quero fazer parte do seu acompanhamento individual, quero mudar a minha preparação. Você só vai mudar efetivamente a preparação se você passar a construir hábitos estudantis diferentes. Essa criação de hábitos, ela só é feita se você tiver estratégia. Então, quando eu determino uma questão como essa, quando eu pego uma questão dessa, e eu escrevo lá sociedades de economia mista. Essas sociedades de economia mista, elas precisam do que para a caracterização? Um dos pontos centrais é o que eu denomino tecnicamente a decomposição ou formação do capital. Nesta composição do capital, uma sociedade de economia mista precisa efetivamente ter a seguinte característica: então, composição do capital. Ela precisa ter uma característica específica. E que característica específica é esta, professor? Eu preciso ter o seguinte: eu preciso ter capital público mais capital privado. Capital público mais capital privado. Essa é a condição número 1 para ser uma sociedade de economia mista. É o caso da questão. A questão tem capital privado e tem capital público. Então, por essa linha, seria uma sociedade de economia mista, mas isso não é suficiente. Eu preciso de uma característica específica para o capital público. Então, para o capital público, eu preciso do encaixe da seguinte maneira: o capital público, ele precisa ser maioria. O capital público, ele precisa ser maioria. Só nisso aí eu já tornei a questão, de fato, como um enquadramento que não é sociedade de economia mista.
Porque na questão, note que eu trago, que eu denoto que uma instituição ela tem 80% de capital privado e ela tem 20% de capital votante público. Então, eu não tenho maioria de capital público. E além de existir essa maioria, não é uma maioria qualquer. Precisa ser, para esse encaixe, para este enquadramento, a maioria do capital votante. A maioria que precisa ser aqui é a maioria do capital votante. Maioria do capital votante. Isso é importante. E quando eu falo do capital votante, uma sociedade de economia mista, ela é uma sociedade por ações. Então, eu preciso entender que eu tenho tipo de ações. Então, quando eu falo dos tipos de ações, eu tenho ações ordinárias nominativas, que são as ONs, e eu tenho as ações preferenciais nominativas, que são as PN. Ó, PN, PN, ele lembra alguma coisa? Não posso falar, proibido para menores de 18. Mas se você lembrar que PN tem um significado coloquial, você vai lembrar que, como as outras são PN, as que dão direito a voto, as que estão relacionadas ao capital votante, as que estão atreladas, ó, a esse capital votante, são aquelas especificamente, ó, ordinárias nominativas. Então, se eu tenho uma instituição que detém 80% de capital privado e 20% de capital público, olha o que aqui o item da questão traz aqui que está a maldade, ó, não, e de fato, pode ser considerado uma sociedade de economia mista. Então, como eu estou dizendo que não é sociedade de economia mista, gabarito, ó, certíssimo. Gabarito certo, porque a minha afirmação é que não é. E aí é que foi a maldade. Porque você fala assim, ah, não é sociedade de economia mista, então a questão está errada. Só que eu estou dizendo na questão que não é. Nesse caso, professor, essa instituição seria o quê? Essa instituição aqui, ela estará enquadrada como uma empresa privada com participação estatal. Empresa privada com participação estatal. Essa é a definição técnica da característica dessa instituição. Então, consequentemente, a questão de número 20, o gabarito é certo. Perfeito? É fundamental que você, para caminhar de forma adequada, que você tenha acesso às melhores ferramentas. Por isso eu criei para você uma gama de ferramentas para que você tenha contato comigo todo santo dia. E como é que você tem contato comigo? Primeiro, através do Spotify. Eu criei um podcast sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance. E esse podcast ele vai ao ar todo santo dia às 6h06 da manhã, justamente para que você acorde bem, para que você acorde com energia. E para tanto, para você ter acesso a esse podcast, você precisa estar inscrito, né, no podcast do professor Alan e ativar as notificações, porque quando eu lançar um material novo, isso também acontece todo dia ao meio-dia,
já que o material de resolução estratégica de questões fica disponível no Spotify, mas não apenas lá, também fica disponível no YouTube. Se você está no YouTube, curte já essa aula, se inscreve no canal e ativa as notificações. Todo santo dia no YouTube, ao meio-dia, eu tenho uma questão nova, tá? Uma questão inédita e trazida por mim, professor Alan Vinícius. E semanalmente, então, na semana, eu tenho aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo, no momento em que eu estou gravando esta questão, tem ocorrido às quartas-feiras pela tarde, às 14h30, e aos sábados, às 9 horas. Mas fique atento, se inscreva, porque assim, toda vez que eventualmente eu preciso mudar a data, você vai ser notificado ou notificada sobre especificamente as datas de ocorrência. Como eu falei agora há pouco, se você está na jornada e quer modificar os seus resultados, você precisa modificar a sua estratégia. Então, um grande passo é você fazer parte da mentoria do professor Alan, que é um acompanhamento individual dos seus estudos. Esse acompanhamento individual dos seus estudos é feito através de um processo estratégico, onde eu vou traçar uma linha de acordo com os seus objetivos, de acordo com o que efetivamente você busca na preparação para concursos públicos. Então, se você quer entender o funcionamento da mentoria, manda mensagem no WhatsApp. Na descrição desta aula também consta o link direto para falar comigo no WhatsApp, tá bom? Além disso, nós temos a linha atinente às questões do Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, em que eu posto questões inéditas todo santo dia, às 5 da manhã. Isso mesmo, a primeira sai às 5 da manhã, às 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. A resolução comentada às 7h30, às 12 horas, às 16 horas e às 19 horas. Então, se você está vendo esse podcast exatamente no momento em que eu estou publicando, esse podcast não, essa questão, no momento em que eu estou publicando-a, você ainda tem, nesse momento também estou publicando lá no Telegram, tá certo? Para você já pegar os comentários das questões de hoje. 16 horas tem outra e 19 horas tem outra, tá certo? Fechado? Massa. Além disso, se você ainda não me segue no Instagram, todo santo dia eu coloco dicas importantes sobre aumento de produtividade e aumento de performance. Vai lá no perfil, @prof.alanvinicius, segue o professor Alan e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum stories, assim como não perde nenhuma publicação. Tá bom? Se você quer ter acesso ainda a cursos de questões, cursos de teoria, cursos efetivamente com especialistas de outras disciplinas, é o Acerte Concursos, curso fundado por mim, maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste, e conta atualmente com mais de 5.000 alunos aprovados, entre os treinamentos individuais do professor Alan, ou seja, minhas mentorias, assim como aqueles alunos que estão efetivamente no Acerte Concurso. Se o seu objetivo é o Acerte, 719-8424-4057. Assim, nós fechamos a resolução da questão de número 20 e amanhã, impreterivelmente, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 21. É isso aí, galera! Tamo junto! Rumo à sua aprovação! Valeu! Grande abraço!